Hoje são 24 de maio, louvado seja Jesus, aleluia. O título hoje do nosso estudo é edificado sobre fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Abra sua Bíblia aí, Efésios 2:20, aleluia. E é o nosso texto áureo. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Amém? Vamos ficar em pé em referência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Todo mundo junto. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém, irmão? Você leu para você, agora vamos ler para nós. Aleluia, para todos, bem alto. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Amém? Soberano e eterno Deus, santo e poderoso, eu te agradeço, Pai, aleluia, por esse momento que daqui nos concede de estudar a tua palavra, Pai, aleluia, e que tu venhas edificar os irmãos que aqui estão nessa manhã, venha nos edificar, aleluia, que nós possamos crescer na tua graça e no conhecimento, Pai. Assim eu te agradeço, no poder que é no nome de Jesus, e a igreja diga amém. Sente, por favor, aleluia, glória a Deus. Tem muitas pessoas que, aleluia, por falta de convicção, né? Ou então por falta de, aleluia, de colocar Jesus como única opção para a sua vida, ele escolhe, né? Aleluia, o dia que ele quer congregar, o dia que ele quer vir para a igreja, o dia que ele pode vir para a igreja. E infelizmente, graças a Deus, eu não tenho essa opção. Eu tenho prazer nas coisas do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Temos a alegria da salvação, e isso não vai ser tirado. Eu digo, Senhor, eu prefiro morrer, aleluia, a não ter a alegria da tua salvação. A Bíblia diz no Salmo 100, aleluia, que nós devemos servir ao Senhor o quê? Com alegria, devemos nos apresentar a Ele com cântico, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Então, como a igreja sabe muito bem, Jesus Cristo é a pedra de esquina, é a pedra angular, né? A pedra principal, louvado seja Jesus, aleluia. E que os seus ensinos, aleluia, tem que estar nele, né? Todo ensino bíblico, ele não pode estar fora de Cristo, porque se alguém ensina a palavra de Deus fora de Cristo, ele está ensinando heresia, não é a palavra de Deus. Então a igreja precisa estar atenta, porque nós estamos vivendo esses dias, né? Aleluia. Um louco aí, né? Eu vi na internet esses dias um louco dizendo que Jesus não vai voltar, né? Ele vai voltar sim, a Bíblia diz que vai, aleluia. Ele vai vir com poder e grande glória, e depois, louvado seja Jesus, ele vai botar os pés nessa terra, aleluia, e depois ele vai instalar aqui o reino, o quê? Milenar. Aí eu penso, está lendo de cabeça para baixo? Não, é que o espírito de engano tomou, ainda tem seguidor, ainda tem mais de 100 mil seguidores, a gente fica de boca aberta. Louvado seja Jesus. Por quê? Porque nós estamos vivendo esses dias, né? Vamos lá, leia Efésios capítulo 2, 3 versículos aí, versículo 20 ao 22, depois Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, louvado seja o nome de Jesus. Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Olha o que acontece com quem se fundamenta na palavra e quem não se fundamenta na palavra. Aleluia.
Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correm os rios, assopram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava o quê? Edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Glória a Jesus. Amém. Oh, gente. Então, por meio do resgate, né, da salvação, da reconciliação de Deus, efetivada na cruz, né, nós vamos ver aí, capítulo 2:13, aleluia, de Efésios, né, mas agora em Cristo Jesus, vós que estavas longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, né, quando nós estávamos distante do Senhor, pelo sangue de Jesus, agora nós somos edificados, aleluia. Versículo 21 me fala aí, então, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós passamos a ser, antes nós éramos o que? Habitação de espíritos malignos, né? Não era. Ou ele habitava em você, ou ele controlava os seus pensamentos, a sua vida. Está escrito aí, aleluia, também em Efésios capítulo 2, né? Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então essa era a verdade espiritual da nossa vida, alijado de Deus, separado de Deus, aleluia. Agora nós estamos o quê? Tercos. E não só isso, nós devemos, aleluia, nós somos templo e morada do Espírito Santo e crescemos, aleluia, na sua graça e no seu conhecimento, louvado seja Jesus. Amém? Então, nós vamos estudar aqui, aleluia, louvado seja Jesus, né, o propósito de Deus, né, para nós como templo e morada do Senhor, né? Então, um edifício espiritual. O templo em Jerusalém era um símbolo de exclusividade de Israel como povo de Deus. Então, quando se olhavam, os judeus olhavam, né, era o único povo que tinha um templo construído para Jeová, para o Deus de Abraão. Louvado seja Jesus, aleluia. Então, muitos, louvado seja Jesus, aleluia, tinham e eram exclusivos de Deus. Se você for aí em Romanos, 1 Reis 8, 16 e 20, eu dou tempo, irmão, vamos lá, vamos fazer o estudo da palavra, aleluia. 1 Reis 8, do 16 ao 20, se alguém puder também nos ajudar na leitura, você vai ficar bom, né? Estamos estudando a palavra, mas fique em pé e leia em voz alta. 1 Reis, capítulo 8, do 16 ao 20. Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar uma casa por ali estabelecer o meu nome. Edificar uma casa e estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi, porque reinasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, pusera no seu coração edificar uma casa. Ou seja, um homem segundo o coração de Deus desejou fazer uma casa para Deus. Ele habitava numa casa boa e viu, não, Deus não pode habitar numa casa boa e a arca de Deus habitar, onde estava a presença de Deus no meio do povo de Deus habitar. Entenda, continue, irmão. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, portanto, puseste em meu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém, teu filho, Israel,
farei com teus nomes, ficará a casa do meu nome, do meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel. Como tem falado o Senhor, edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Amém? Então foi feito um santuário, né? Aleluia. E tem um detalhe importante: os estrangeiros eram proibidos de acessar esse lugar. Olha só, se isso se mantesse, nós éramos proibidos de entrar no templo. Tem uma igreja chamada, parece que os Santos dos Últimos Dias, a igreja Mormon, né? Que tem 2 espaços ali, né? E tem uma parte que pessoas que chegam lá não podem acessar uma outra parte, né? Somente depois de um certo período, né? Não, o véu do templo se rasgou, irmãos. Agora você tem liberdade, amém? Aleluia. Amém? Glória. Você pode entrar, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Lá no templo não, né? Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, né? Desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. Quem era a humanidade formada por Deus? A igreja. Tanto composta de elementos judaicos como elementos gentílicos, pessoas. Então a igreja forma uma nova humanidade. Louvado seja o nome de Jesus, né? Conforme está aí, né? 18 ao 19, né, irmão? Está pertinho, a gente está no texto mesmo aí. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Então nós somos a família de Deus, aleluia, amém? Então, na sua casa, você pode entrar na sua casa ou não? Pode ou não pode? Quem é que não pode entrar em casa aqui? Ah, eu não posso, pastor, botar no cadeado. Não, você pode entrar, você é família de Deus, você é casa de Deus, você é filho de Deus. Você não é mais forasteiro, né? Mas você é concidadão dos céus. Nós somos concidadão dos céus. Amém, igreja? Louvado seja Jesus. Assim o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado, né? Não precisava, louvado seja mesmo, Deus não ia mais morar no templo judaico. Deus agora ia habitar em templos, não feitos por mãos. Aleluia, né? Humanas, louvado seja o nome de Jesus. E compreender essa mudança, louvado seja Jesus, para um judeu é muito difícil. Tanto é, louvado seja Jesus, que eles ainda, alguns que não receberam, né, o Messias, o nosso Messias, louvado seja Jesus, eles estão esperando o Messias e estão ali, né, tentando reconstruir o seu templo. Louvado seja o nome do Senhor. E está escrito que será reconstruído esse templo, né? Alguém, né, construiu um templo em São Paulo, né, com uma réplica em São Paulo, né? Eu vejo que aquilo ali, louvado seja Jesus, parece ser algo, né, aborrecido para Deus, né? Aleluia, algo aborrecido para Deus. Podia ser chamado de igreja, de casa de oração, né? Aleluia, de templo, né? Não templo de Salomão, não é. Louvado seja Jesus. Salomão morreu, louvado seja Jesus, aleluia, é para ser templo de Deus, né? Mas não templo de Jerusalém, substituindo o templo de Jerusalém. Então, cuidado com isso, irmãos, amém? Muita atenção em nome de Jesus nesse detalhe. O santuário cristão, então, o que pertence a Cristo são comparados ao edifício que Deus habita em espírito, não é? Vamos aí a 1 Coríntios, para a gente não ler aqui, a gente já viu aí 2:22, né? 2:22 fala que nós, no qual também juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 1 Coríntios capítulo 3 também nos fala sobre essa questão. É importante, né, ressaltar, louvado seja Jesus, essa verdade, e nós devemos ser bem responsáveis com isso, irmãos, amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, amém? Não sabeis que sois o quê? Templo de Deus, santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só,
E eu pergunto para vocês, o templo de Salomão está em pé ainda hoje, o templo de Salomão? Não, foi destruído por causa de quê? Da apostasia, do pecado, né? Depois foi construído o templo de Herodes, lá no lugar do templo de Salomão, que chamava o templo de Herodes, né? Que Herodes ele termina o templo, que foi iniciado na época de Ageu, né? Na época de Esdras, de Neemias, né? Ele termina. Aquele templo está em pé? Não, no ano 70 aquele templo foi destruído pelas forças militares romanas, não está lá. Por que foi destruído, pastor? Por causa da apostasia, do pecado, da rejeição do Messias, no caso do templo de Herodes, né? Louvado seja, que rejeitaram. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e que tiveram coragem de abrir a boca e dizer que o seu sangue caia sobre nós. Então, nos anos 70 houve então uma invasão romana que não ficou pedra sobre pedra, conforme profecia feita pelo próprio Jesus Cristo. Então nós precisamos, nós vamos estar atentos, porque se você voltar aí para Coríntios, né, no versículo 17, ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o quê? O destruirá, porque é santuário de Deus, que sois vós, sagrado. Olha só, sois sagrado, somos sagrados. Nós precisamos entender isso, em nome de Jesus. Nós precisamos compreender essa verdade. Nós vamos ver aí em Atos 7, né? Atos 7, Deus reafirma a instrução de Estevão, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Atos 7, 24. Sete 48, na verdade, hein? Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Amém? Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Ou seja, edifícios que nem esse aqui. Ele habita em quem? Em você. O Espírito Santo de Deus habita em você, sim ou não? Então, não entristeça ele, não contrista ele, correto? Não rejeite ele, né? Não extingua ele da sua vida, e muito menos blasfeme contra ele, porque é um pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito de Deus. Louvado seja Jesus. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui. Aleluia. Então, o santuário cristão, né? Louvado seja Jesus. Nós crentes, tanto judeus como gentios, nós passamos a ser, né, casa de Deus, habitação de Deus no Espírito. Aleluia. 1 Pedro 2,5. Alguém lê para nós, por favor? 1 Pedro 2,5. Glória a Deus. Nós também, como pedra viva, foi edificada, casa espiritual, sacerdócio santo. Amém? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, como Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Somos o quê? Casa espiritual. Para quê, pastor? Para oferecer sacrifício agradável a Deus, que é santo. Então a casa espiritual somos nós. Tu já viu aquele bar que tem chafurdo, né? Tinha um bar do lado da igreja lá em Iracema. O pastor ligou para mim e disse: pastor, tem que comprar uma caixa maior, porque o barulho do bar é muito grande, a gente poder combater, né? Botar o som alto e aí os irmãos ouviam a pregação da palavra. Senão é melhor orar, né, irmão? Melhor orar, buscar a Deus. E o que foi que houve?
A igreja orou. O que aconteceu? O bar fechou. Amém? Porque as portas do inferno não prevalecem contra quem? Contra a igreja, que é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Então, fique certo disso, louvado seja Jesus. Eu sou edifício espiritual, sou casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas baseado em quem? Nos meus méritos, né? Eu estava na UTI, aí alguém buscou Deus e me tirou de lá. Aí eu estava perdido e eu decidi não beber mais cachaça, mas não usar mais droga. Tem gente que vem testemunhar dessa forma. Ele coloca Deus de fora. A casa dele não é edificada pela pedra angular. Nossa casa precisa ser assim. Nós sermos humildes o suficiente de reconhecer que Deus é Deus. Olha o que o João falou, o João falou, né, que Pedro disse, João escreveu o que Pedro disse. João capítulo 6, versículo 68. Aleluia. Respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu és a palavra da vida eterna. Aleluia. Amém? Lê de novo aí. Respondeu-lhe, Pois Simão Pedro: Simão Pedro, Senhor, para que nós iremos nós? para quem iremos nós se tu tens a palavra do quê? Da vida. Da vida. Para quem iremos se o Senhor tem a palavra da vida? A pedra angular, na arquitetura antiga, a construção de um edifício que requeria uma pedra angular, ela é traduzida como pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Para que se tenha uma ideia, essa dimensão de uma das escavações local do Templo de Jerusalém, foi encontrado um monolito, né, uma pedra com cerca de 12 metros de comprimento. 12 metros. 12 metros é uma largura expressiva, é quase a largura aqui do templo. Né? O templo parece que tem 10 aqui, um pouco maior. Né? Para você ter ideia do tamanho dessa pedra. Correto? Agora imagine aí Jesus aí, você colocando a tua vida em Jesus, hein, irmão? Aleluia. Amém? Você não vai estar apertadinho que qualquer coisa está caindo no buraco não com Jesus, hein, irmão? Aleluia, Jesus é grande. Amém, igreja? Aleluia, né? Cristo, a pedra principal, Salmo 118, aleluia, versículo 22, aleluia, profecia acerca de Cristo, a identificação de Cristo como pedra angular, remonta à profecia messiânica, que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina, Salmo 118, aleluia, versículo 22, Salmo 118, versículo 22, Pedra e os edificadores rejeitados tornou-se a cabeça da esquina. a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se o quê? Cabeça da esquina. Aqui diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Amém? 18, 20, 118, 20. Vê aqui quem são os edificadores? O povo judeu. Ele veio para os seus e os seus o quê? Rejeitaram, não receberam. Mas todos quanto receberam, deu o quê? Poder de serem feitos filhos de Deus. Então, graças a Deus por isso, amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia, Maranata. E aí ele continua, né? Louvado seja Deus falando. Marcos capítulo 12, versículo 10.
Marcos 12, versículo 10. Ainda no leito das escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram é esta proposta por cabeça da esquina. Amém? Aí, né, o próprio Jesus, ele se coloca, aleluia, como a pedra que os edificadores rejeitaram, que foi feita como, posta como cabeça da esquina, aquela que dá sustento, né, irmãos? Então, se alguém está em Cristo, ele tem o quê? Sustento, ele tem firmeza, ele não será abalado. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, porque então alguém morreu, fulano, se acaba, sumiu, o mundo vai acabar, me tranca em casa. Olha o coronavírus, meu Deus, estou morrendo do coração, porque não está edificado sobre a rocha, não tem a confiança de estar na rocha que é Jesus, irmãos. Quem está nele não se abala. Aqueles que confiam no Senhor, Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como quem? Os montes de Sião que não se abalam, mas o quê? Permanecem para sempre. Que maravilha, né, irmão? Que coisa, que confiança, né, irmão? Que coisa grande. Aleluia, que esperança, irmãos, que Deus tem para nós, sua igreja. Aleluia. Atos dos Apóstolos 4:11, né? O discurso de Pedro, né? E depois 1 Pedro 2:7. Aleluia. Atos 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Ou seja, Pedro, como judeu, ele reconhecia aqui, ó, ele é a pedra que foi rejeitada por nós, mas Deus o pôs como cabeça da esquina. Sabe o que ele fala lá em 1 Pedro 2,7? Vamos lá dar uma olhada. 1 Pedro 2,7. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser a principal pedra angular. Pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses que tropeçam, né, na palavra. Ou seja, tropeçar na pedra é tropeçar na palavra. Tropeçar na palavra é tropeçar na pedra. Ela não tem que estar, aleluia, você tem que estar, aleluia, postado nessa pedra, edificado nessa pedra. Não foi à toa que nós lemos aqui em Mateus 7,24, não foi? Vamos voltar lá à leitura de Mateus 7,24. As irmãs podem ler, eu vou dar tempo aí para as irmãs dar para fazer a leitura, tá bom? Pode ler aí em espanhol, em francês. Mateus 7,24. A irmã lê para mim aí. E aí, voz alta, em alto tom. Vamos lá? Vamos, irmã Adriana. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amém? Glória a Jesus. Todo aquele povo que escuta as minhas palavras, escutar as palavras, correto? Você ouve a palavra? Você pratica a palavra? Então, é escutar e praticar. Consequência, será como um homem prudente. O que esse homem fez, pastor? Ele edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer, sim ou não? Vai vir intempéries, sim. Vai vir chuva, sim. Vai vir água, vai sim. Vai vir vento, vai combater sobre aquela casa, mas o que vai acontecer? A casa não vai cair, amém? Então coloca a tua vida. Você é templo e morada do Espírito Santo? Amém. Sou casa espiritual de Deus? Amém. Sou edificado no fundamento dos apóstolos? Amém. Aleluia. Então minha casa está firmada na rocha. Eu não serei abalado. Glória a Deus. Não serei abalado.
Isso aqui diz a palavra, né, irmãos? Você fica com a palavra? Amém. E o que quer dizer o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Né? Primeira coisa, vamos ver aqui o conceito de apóstolo, né, irmãos? A gente tem aí, né, hoje, né, uns apóstolos pipocando para tudo que é lado, né? O meu conceito de apóstolo é um pouco arraigado, né? Nosso conceito de apóstolo é aquelas pessoas que receberam diretamente, conviveram com Jesus e obtiveram e absorveram os ensinos de Jesus. Receberam uma ordem específica de Jesus. Tudo bem, nós recebemos, mas nós não tivemos, né? Não tivemos com Jesus como João esteve, como Mateus, né? Como o próprio Paulo, né? Esteve com Cristo. Paulo esteve com Cristo. Deus se revelou várias vezes ao apóstolo Paulo. Louvado seja Jesus. Se alguém se revelar, né? Jesus se revelar ao irmão Humberto, né? Louvado seja Jesus, der ensino para ele, que, aleluia, é o apóstolo Humberto, né, irmãos? Aleluia. Mas eu vejo muita forçação de barra, né, irmãos? Aleluia, de títulos, né? Título não nos leva para o céu. O que leva para o céu é a graça, é o arrependimento, é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aleluia. Então, o termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Show de bola. Então, todos nós somos apóstolos, né? Então, você não foi enviado por Deus, você não é mensageiro, você não traz a mensagem da cruz, você não canta aí o hino 191 a 191. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Amém? Então, tudo bem até aí. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser Salvador do mundo. Ou seja, a missão do apóstolo está centrado em Cristo, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus, né? Mateus 10, do 2 ao 5 aí, veja para a gente aí. Ou então Lucas 6:13. Então aqui o autor do estudo ele deixa bem claro essa questão que nós acabamos de falar.